A codificação jurídica é o tema do Reflexões de hoje. A expressão é diferente, mas o significado é bem simples. Reunir num só texto disposições comuns a uma ordem de interesse. Esse texto, por sua vez, é chamado de código. Unificar o direito é um dos principais objetivos da codificação jurídica, ou seja, a criação de códigos em qualquer parte do mundo visa, sobretudo, sistematizar e reunir determinadas áreas do conhecimento de maneira a torná-las mais objetivas e mais acessíveis à própria sociedade. Mas no Brasil, essa codificação é uma tendência? E mais, é mesmo necessária? Para essa conversa, a gente recebe os professores Adson Leal e Ana Carolina Cavalcante. Confira detalhes sobre a trajetória profissional dos dois agora. Adson Leal, professor, pesquisador visitante da Universidade de Munique, mestre em Direito Constitucional e doutorando em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. Ana Carolina Cavalcante de Albuquerque, advogada, professora, mestre e doutora em Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Antes de discutirmos questões práticas sobre a codificação, vamos resgatar o histórico das codificações. Em que momento, em que lugar do mundo percebeu-se a necessidade da unificação do direito, no formato dos códigos que conhecemos hoje? Doutor Alisson, vamos começar então ouvindo um pouco a sua explicação histórica sobre essa necessidade da sociedade em ter códigos. É impossível falar no movimento de codificação sem falar no movimento racionalista, que surge na Europa, focado principalmente na França, né? Então, é a França do século XVIII. Então, é por isso que os códigos surgem inicialmente com uma proposta de representarem a razão escrita, né, e a partir daí sistematizarem um determinado setor jurídico e, como o senhor bem frisou, até torná-lo mais acessível aos destinatários da norma jurídica. E não por acaso, a partir desse contexto histórico, surge a primeira grande codificação. É óbvio que nós temos alguns exemplos anteriores a ele, mas o primeiro grande código no contexto global é o Código Civil francês de 1804, o famoso Código Napoleônico, que surgiu com a proposta do Napoleão de se tornar uma norma perene, né, uma norma eterna e nunca ser revogado. Bem, não sei se isso vai realmente acontecer. A verdade é que até agora tem acontecido. O Código Civil francês de 1804 continua em vigor. E ele é bastante criticado, inclusive, né? Na verdade, a grande dificuldade que o Código Civil francês encontra é no sentido de se renovar, né? Então, existe no contexto francês, existe uma tarefa muito hercúlea da doutrina e da jurisprudência no sentido de adequar aquele texto que se propunha regular, disciplinar um contexto social muito diferente do que a França tem hoje, né? Então, acho que essa é a principal dificuldade é de renovar o Código francês sem revogá-lo. Essa codificação do Código de Napoleão, não é? Que é o primeiro grande código da modernidade, tinha exatamente essa preocupação também ideológica, no sentido de retirar da mão dos juízes, do Poder Judiciário e de outros operadores a produção do direito, não é? Então, o código também acabou vindo como uma estratégia, não é isso? Uma estratégia de reduzir o direito à legislação, não é? E, portanto, a uma fonte estatal. Isso ainda é perceptível? A gente ainda pode falar num contexto atual, numa preocupação em manter o direito no Estado? Nós, na verdade, não sentimos mais isso. Tem um dos grandes críticos, talvez dos mais famosos, um professor italiano, Paulo Grossi. Ele é um dos grandes críticos, os mais enfáticos ao Código Civil Napoleônico. Ele fala que ele engessa o direito, torna o direito frio, justamente por causa dessa alteração, de retirar não só dos juízes, mas também das comunidades e homogeneizar uma França toda. Era esse o objetivo.
E aí, o que o Paulo Grossi fala é que nós acabamos nos tornando lególatras, quer dizer, adoradores da lei. Então, nesse sentido, a gente não sente mais essa possibilidade de que talvez nós pudéssemos trabalhar sem o código, ou que talvez a gente pudesse dar o mesmo valor à lei a acordos regionais ou a acordos entre determinados grupos comerciais. Por exemplo, eu me lembro de um estudo que foi feito pela Pontifícia Universidade Católica de Lima a respeito das regras que a comunidade de pescadores tinham entre si. Eles já estavam quebrando essa legolatria. E não é comum a gente ver mais isso, imaginar que talvez a gente pudesse dar um valor dar esse mesmo valor de lei a esse tipo de costume, a esse tipo de acordos regionais. Então, a gente não percebe mais o mesmo impacto que teve do Código Civil Napoleônico, porque naquele momento ele estava realmente fazendo, não dizer tabula rasa é maldade, né? Mas tentando homogeneizar toda uma série de condutas e, nesse momento, vários direitos, vários pequeninos direitos que surgiam nas comunidades e que não estavam de acordo com o código, acabaram decaindo. E aí vem justamente aquilo que o professor Adson comentou. Esse direito, muito bem, ele está homogeneizado, mas eles têm essa dificuldade de se adaptar, que o costume não tem tanto. Muitas vezes o costume se adapta com uma velocidade muito mais rápida do que uma lei que precisa passar por questões principiológicas, mesmo precisa passar por um processo legislativo lento. O próprio código, por ele ter todo um fundo unificado, ele encontra dificuldades de alteração. A gente, na verdade, não questiona mais. O problema existe, mas a gente só não questiona mais. Mas ainda continuamos falando em codificações, né? Sim. A exemplo do novo Código de Processo Civil, existe em tramitação já bem avançada uma proposta de um novo Código Comercial. Nós temos uma comissão também no Congresso que procura elaborar um novo Código Eleitoral. Nós temos uma proposta de um novo Código de Processo Constitucional, mas o marco é diferente, não é isso? O marco e essas propostas já não são, então, equivalentes àquela proposta codificadora que surge com Napoleão e depois passa pelo Código da Prússia, da Áustria, depois ainda na própria França com o Código Penal e daí por diante. Quer dizer, já é um outro contexto, o atual. E que que contexto muda, seria né? esse, né? O que evoluiu, o que evoluiu? não, enfim, o que mudou a partir desse contexto histórico? Na minha opinião, acho que nós não temos mais aquela necessidade de reunião em um só corpo, aquela necessidade premente, pelo menos, de reunião de disciplina de um determinado setor jurídico em um só texto legal, em um só código. Essa era a grande dificuldade de, então, fazer uma reunião e fazer uma sistematização do corpo normativo. Eu acho que nós não temos mais essa necessidade tão premente, ou seja, a nossa ordem jurídica já está muito mais agregada, vamos dizer assim, e agora a grande dificuldade é superar essa rigidez típica dos códigos. Então, na verdade, os novos códigos surgem não no sentido de reunir, não de sistematizar, mas no sentido de inovar. Uma discussão que se coloca quando nós tratamos sobre esse tema de codificação é exatamente uma preocupação também de engessamento do direito. Porque a sociedade ela está em constante transformação, inúmeras questões vão surgindo, conflitos jurídicos e muitas das vezes a necessidade desse direito se adequar a essas novas relações, enfim. A partir do momento em que se tem, né, o nosso direito sistematizado num código, isso não acabaria engessando, de certa forma, o direito e as possibilidades de se resolver as questões de uma outra maneira? Não seria um engessamento do ordenamento jurídico? A gente não pode dizer que não seria um engessamento. Claro, ele dá uma certa firmeza. Ao invés de falar engessamento que tem um caráter negativo, Sim. Ele daria uma firmeza, realmente. Justamente nesse sentido de segurança jurídica. Mas esse ponto é um ponto positivo, então? Pode ser encarado, sim, como um ponto positivo se você percebe como
uma firmeza, como uma ideia de segurança jurídica, que é a herança positiva que nós temos do Código Civil Napoleônico. Se, por um lado, ele sufocou aqueles pequenos direitos costumeiros que surgiam, por outro, ele deu uma segurança de negociação. E aí é que está aquilo de o Estado se apropriar, ou mais do que isso, o Executivo se apropriar. Há quem diga que o que estava acontecendo, na verdade, era uma forma de melhorar as próprias relações comerciais, porque aí eu dava uma segurança jurídica. Então, a questão não seria tanto se ingessa ou não, mas se a separação, essa identificação de uma matéria, ela é feita de acordo com o dinamismo daquela matéria. Se eu coloco uma matéria mais dinâmica com uma menos dinâmica, aí eu tenho um engessamento. Agora, se eu só separo uma matéria com o dinamismo próprio dela, eu tenho uma firmeza, eu tenho uma segurança. Se me permitem, o engessamento não é uma preocupação recente, né? Essa foi a grande preocupação do Savigny no debate que se empreendeu, que precedeu a codificação alemã de 1900, né? Ele dizia que o direito surgia do espírito do povo, do Volksgeist, e por isso era incompatível com uma codificação. Mas, no entanto, no contexto bem mais moderno, nós temos, do ponto de vista legístico, técnicas que fazem com que o código não fique necessariamente parado no tempo, vamos dizer assim. Então, nós temos isso foi bem visível no âmbito do Código Civil de 2002. Nós temos um recurso a uma redação mais principiológica, nós temos recurso a técnicas legislativas como as cláusulas gerais, os conceitos jurídicos indeterminados, que dão ao magistrado um poder de adequação das regras ali contidas às modificações sociais. Então, acho que isso não é uma preocupação antiga, mas que ao longo dos tempos nós aprendemos a atribuir uma certa flexibilidade, na medida do possível, às codificações modernas. E a codificação, por exemplo, do novo CPC, né, é um exemplo bastante eloquente de um código que vem com essa intensidade, né, e essa diferença, porque ele estabelece, por exemplo, o meu modo de ver, um novo modelo de direito, né, um direito baseado em precedentes, que se instala a partir de uma legislação que é, portanto, altamente inovadora e altamente dinâmica, claro, atendendo a princípios que se estabelece ali no pórtico do novo código. E aí, realmente, a gente passa a perceber que houve uma mudança, não é? Da codificação, ela não é mais a mesma, não tem mais a mesma vocação que ela tinha, para usar as palavras do Savigny, né? Ela não tem a mesma vocação que ela tinha anteriormente. Mas, Gisele, eu vou pedir licença aos nossos convidados. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Na volta, nós vamos falar sobre outros códigos brasileiros. Não saiam daí. O nosso tema de hoje é codificações. E para poder continuar a nossa discussão, eu acho bastante interessante fazermos uma diferenciação entre consolidação e codificação. Até porque me parece que a ideia de codificação vai muito mais além do que a concatenação de leis esparsas, que não seria apenas isso, é algo que tem a ver com uma visão sistêmica, principiológica e até racional do direito. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, o que diferencia as codificações das consolidações é justamente essa preocupação que existe nas codificações com a sistematicidade, né? Com a organicidade. A doutrina do século XIX elencava como características das codificações chamados 3 S's, né? Ou seja, os códigos eles têm que ser sintéticos no sentido de setoriais, eles dizem respeito a um determinado setor da vida social. Eles tinham que ser científicos com SC, claro, com o português clássico, e eles tinham que ser sistematizados, ou seja, é exatamente isso que diferencia a codificação das consolidações que não têm essa preocupação com a cientificidade, principalmente com a cientificidade, nem com a sistematicidade. E as consolidações acabam se tornando, na verdade, muito mais uma compilação de normas do que propriamente na organização sistemática e científica dessas normas. Qual a sua consideração, doutora?
Também, justamente, a ideia é que o código ele tem uma unidade em princípios, em uma linha de interpretação. A consolidação ela é uma reunião prática de leis sobre o mesmo assunto, não necessariamente as leis se conversam. E aí eu vou ter uma ideia de que no código eu não terei incompatibilidades, eu não terei, digamos, antinomias internas no código. A consolidação, às vezes aquelas leis, elas vêm ao longo de um tempo, elas são reunidas ao longo de um tempo, então eu posso ter algumas incompatibilidades ali dentro. Justamente um dos esforços de um código é eliminar essas incompatibilidades, eliminar dúvidas doutrinárias, eliminar dificuldades de interpretação que uma simples consolidação teria. Então, para uma aplicação do direito, entre uma consolidação de leis esparsas e um código, o código seria mais útil a um aplicador do direito porque ele teria na mão já as respostas, ele não teria dúvidas de qual dessas leis prevalece. Qual desses artigos eu devo aplicar, este ou aquele, qual que tem mais força. E entre princípios, qual que eu devo aplicar? Ele já tem todos os princípios ali elencados. Então, um código ele teria uma unidade maior e teria uma praticidade maior também, justamente por ser algo unitário, ser um bloco. E até com mais técnica legislativa também, no sentido de você ter uma estruturação diferenciada? Na verdade, eu acho que essa exigência de que o código seja sistêmico e orgânico é um dos grandes entraves à sua própria reforma. A reforma de um código, mesmo que ela seja pontual, ela tem que ter um cuidado muito grande com a manutenção dessa sistematicidade. Eu acho que em algumas situações nós temos algumas alterações pontuais que não têm essa preocupação, vem uma lei esparsa que altera algum aspecto do código e que acaba quebrando essa linha sistêmica típica de um código, né? Também acho que, na verdade, concordo plenamente também com essas observações. Acho que há uma linha bastante conhecida entre consolidação e codificação. Mas eu queria fazer também um registro na linha da tua pergunta, Gisele, porque muitas vezes a gente usa terminologias, historicamente falando, que não necessariamente correspondem às nossas conceituações. Então, por exemplo, no Brasil nós tivemos e temos ainda a consolidação das leis do trabalho, que é uma espécie de código. A gente assiste reiteradamente no Brasil a uma consolidação, no sentido que a gente compreende mesmo, uma consolidação das normas fiscais no Brasil, porque elas é um emaranhado tão grande de normas, uma complexidade tal que as pessoas não têm sequer acesso, elas não sabem nem o que está em vigor. Então aí vai aquele trabalho de consolidação, ou seja, vamos dividir por temas, vamos identificar o que está em vigor, porque isso também facilita, obviamente, para os contribuintes em geral, e aí tem esse sentido que a gente dá a ele. Mas, observando também historicamente, concomitante ao Código de Napoleão, a gente teve na história uma codificação muito curiosa na Rússia. A Rússia teve um grande codificador que foi o Mikhail Speransky. O Mikhail Speransky, o que ele fez na Rússia? Ele codificou toda a legislação num sentido que nós chamaríamos de consolidação. Ele reuniu a legislação que estava em vigor, porque a Rússia, naquele momento, naquele contexto histórico, ela ainda precisava saber quais eram as leis que estavam em vigor, porque ela ainda tinha um sentido muito fraco de vinculação à lei. Então, a ideia do Speransky na codificação era uma reunião para que todos conhecessem quais eram as leis. Então, ele reuniu todas as leis em vigor, desde a primeira editada, não é, até a última que eles considerassem ainda em vigor. E ele fez isso, chamou de codificação. Não é? Isso é interessante porque ele e Napoleão conversaram na história. A gente sabe na história que eles tiveram uma reunião em que eles, inclusive, chegaram muito provavelmente a discutir isso. Ele reuniu e chamou isso de codificação, e o intuito dessa codificação, o que era? Conhecer o direito para poder transformá-lo. Quer dizer, fazer com que o direito que já existia fosse efetivamente cumprido, porque conhecido, e aí passar para um segundo estágio, que aí seria a da mudança. Quer dizer, então a gente percebe que às vezes a codificação ela pode atender
há variações de metas e objetivos, né, conforme, claro, as circunstâncias históricas. Eu volto, acho que ao nosso novo Código de Processo Civil, que tem, eu acho que ele, para mim, se insere também num novo contexto, num contexto que vai nessa linha, que foi mencionado pelo professor Alisson. Na verdade, guardadas as proporções, mas nós vivenciamos um momento histórico também desse, depois da independência brasileira, né? Então, nós tínhamos as ordenações do reino que vigoraram no território brasileiro, mesmo depois da independência, mas depois o Brasil começou em um processo crescente de edição de legislação esparsa e uma revogação paulatina das ordenações, né? Então, a ordem jurídica brasileira ficou toda espalhada, de modo que foi preciso vir o Teixeira de Freitas para fazer uma reunião, uma consolidação das leis civis, que nesse caso foi de suma importância como preparação para o Código Bevilacqua em 1916. Né? E aí eu entendo o teu paulatina, porque nós ficamos tolerantes a uma legislação que, no fundo, havia sido produzida por Portugal por muito tempo, até que surgisse efetivamente o Código Civil de 1916, que foi o primeiro Código Civil efetivamente inovador, que trouxe realmente regras novas. Né? O primeiro Código Criminal na América Latina foi o Código Brasileiro Criminal do Império. E isso se repetiu em todos os países da América Latina, que foram extremamente tolerantes em manter legislações que eram estrangeiras e arcaicas, não é? E não se preocuparam em editar as suas próprias leis, os seus próprios códigos. É um dado muito interessante. Né? E, infelizmente, o Brasil também seguiu essa mesma linha. Talvez hoje a gente já possa falar que a nossa percepção é diferente. Né? Mas sobre isso, um comentário do professor José Reinaldo Lima Lopes, ele faz um apanhado, eu me lembrei também desse comentário da consolidação do Teixeira de Freitas, e ele faz um comentário que talvez, na verdade, o que estivesse acontecendo é que não havia aquela necessidade de unificação que havia na França. Então, de dar uma uniformidade, porque já havia a uniformidade do colonizador. E não estava sendo entendido, o direito ainda não se entendia como uma forma de afirmar a independência. E os momentos em que a gente começa realmente, toda a América Latina começa a positivar os códigos, foi um segundo momento de afirmação de independência. Além de perceber, talvez não tenhamos o problema de necessitar de uma necessidade de uniformização, mas nós temos um problema de afirmar a nossa independência. E isso foi vindo paulatinamente, exatamente, foi algo que foi se desenvolvendo, a percepção disso foi se desenvolvendo. No direito eclode antes, curiosamente, começa a eclodir antes, com o Código Civil 16, mas nas artes vai eclodir em 22. Quando essa elite começa a se perceber como diferente da Europa, aí que ela começa a ver a necessidade de se afirmar no direito. Então, o direito está aí refletindo uma mudança da sociedade. Agora, pegando a ideia de codificação no que diz respeito aos sistemas de common law e civil law, a codificação, ela é uma característica que vai definir o tipo de sistema? Ela é muito própria da civil law, justamente porque na common law a gente tem, primeiro, algo que nem sempre a gente lembra. A gente pensa em common law, pensa imediatamente em precedente, mas a gente também tem uma valorização da equity, ou a equidade. A gente tem uma valorização de quase que um sistema paralelo de decisão por equidade, de decisão mais semelhante com essa questão da não homogeneização. E não há também a tal legolatria do professor Paulo Grossi. Então, as leis, elas não são o ápice da legislação. O direito é entendido muito mais como vinculado a decisões a decisões judiciais, porque a lei, no fundo, também é uma decisão, mas uma sequência de uma decisão judicial. E aí não parece haver uma preocupação quanto a essa homogeneização. Por questões... Eles simplesmente se organizaram dessa forma e não foi necessário. E dentro da civil law, aí a necessidade disso é uma marca ligada justamente à legolatria, justamente ligada à importância da lei positivada, que no fundo é uma forma de como que você vai lidar com a abstração do fato.
A lei ela é uma super abstração do fato. Você tem problemas, identifica soluções semelhantes e cria uma regra em cima dessas soluções semelhantes. Isso é a característica da civil law. E na common law, eu tenho vários problemas, eu tenho soluções semelhantes, eu crio um precedente. O abstrato, o plano mais abstrato é um precedente. Então, parece não haver uma necessidade, eles sobrevivem muito bem sem isso. Há alguns códigos, não é dizer que não existam, há leis, há códigos, mas não é uma preocupação iminente. Enquanto para nós é uma preocupação, para os países de civil law, do direito civil continental, é uma preocupação maior. Ainda é uma certa legolatria. Exatamente. Ainda é aquilo que o François Geny falava, né, do fetichismo pela lei escrita e codificada, né? E de fato isso ainda existe. Agora, com a curiosidade de que nós estabelecemos um sistema de precedentes por um código. Né? Nós tivemos essa capacidade. Essa bipolaridade civil law, common law, tende a se globalizar e a gente tende a diminuir cada vez mais as distinções, né? Vamos tratar mais o tema como um maniqueísmo, ou civil law ou common law. O professor bem frisou já desde o início que o novo Código do Processo Civil instaura um sistema com ênfase em precedentes, que é bem típico do common law e muito provavelmente vai sobreviver muito bem no nosso civil law. Mas o que não deixa de ser um paradoxo, né? Sim. Estava sendo colocado aqui pela professora Carolina. Exatamente. A gente acaba misturando essas duas formas de abstração, ou talvez a própria lei cedendo espaço. Exato. Justamente porque os casos começam a ser muito diversificados, o código tem essa característica de tentar ser mais aberto, e os casos começam a ser muito diversificados e começou a fazer sentido para nós, talvez até pela facilidade de divulgação da informação. É muito mais fácil a gente divulgar antigamente, sem internet, simplesmente com imprensa escrita, era mais fácil divulgar um livrinho do que eu saber o que foi decidido lá no Rio de Janeiro distante por algum tipo de tribunal superior. Agora, é muito mais fácil, a gente acessa um simples sistema de busca e a gente tem uma ideia da posição do STF e do STJ sobre um determinado tema. Então, agora nós estamos mais confortáveis com o precedente. E podemos fazer essa junção. Vamos ver se ela vai ser feliz. Se vai funcionar, se vai ser feliz. Bom, a gente chegou ao final de mais um programa. Queria agradecer mais uma vez os convidados pela participação, pela oportunidade da discussão. E se você quiser rever esse debate sobre codificação jurídica, acesse o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Nós agradecemos aos convidados de hoje pela presença aqui no estúdio de produção da TV Justiça. E a você também que nos assiste de casa ou do trabalho, obrigada pela companhia. Até a próxima.